O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Caríssimos irmãos em Cristo, Pentecostes é o ponto alto da Páscoa de Jesus, é o maior fruto da sua ressurreição. Jesus ressuscita e volta ao Pai para nos dar o Espírito Santo, que Ele já havia prometido aos discípulos antes da sua ascensão. Devemos nos perguntar: quem é o Espírito Santo? Por que precisamos do Espírito Santo? Parecem perguntas óbvias, mas até hoje tem muitos católicos que não aprenderam a ter um relacionamento com o Espírito Santo, ou porque não foram catequizados devidamente, ou porque em suas paróquias, em suas comunidades, nunca lhes ensinaram como ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Muitos conseguem rezar tranquilamente a Jesus, a Nossa Senhora, ou algum santo de sua devoção, que aprenderam a ter estima. Muitos rezam com fervor o Pai Nosso, mas muitos quase nunca se lembram do Espírito Santo. A primeira coisa que temos que tomar consciência é que o Espírito Santo é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele não é uma energia espiritual, ele não é uma força cósmica, como já disseram. Ele é Deus, junto com o Pai e o Filho. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E por ele ser pessoa divina, podemos e devemos nos relacionar com ele. Podemos e devemos falar com ele em nossas orações, invocá-lo constantemente, suplicar os seus dons, seus 7 dons, como a palavra de Deus nos ensina: o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom do santo temor de Deus, o dom da ciência divina, o dom da piedade, que é o dom da oração.
E conforme temos refletido neste ano em nossa novena de Pentecostes, além dos dons do Espírito Santo, São Paulo também fala dos frutos do Espírito Santo: a alegria, a bondade, a paciência, a paz, a humildade, a mansidão, a longanimidade, a fé, a caridade e o autodomínio, que a palavra de Deus também chama de o dom da castidade, o dom da pureza. Neste 8º dia da nossa novena que estamos rezando nessa missa, é sobre o fruto da humildade, né? Olha quantos dons, hein? Quantos frutos e graças o Espírito Santo tem para nos oferecer e deseja nos conceder. E podemos deixar de receber todos esses tesouros da graça de Deus se não tivermos uma vida de comunhão com o Espírito Santo, se não tivermos uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Por que precisamos do Espírito Santo? Porque precisamos dessas graças do céu, para a nossa própria santificação e salvação. No Evangelho de hoje, Jesus se encontra no templo de Jerusalém, no último dia da Páscoa judaica, que era o dia mais solene para os judeus. E de repente Jesus se levanta e proclama em voz alta para aquela multidão que estava ali em torno dele: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu interior. Depois São João fala que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que crescem nele iriam receber este Espírito. O Espírito que ainda não havia sido dado aos discípulos, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. E quando é que se deu a perfeita glorificação de Jesus? Quando ele ressuscitou e 40 dias depois voltou para o Pai na sua ascensão. É o Cristo ressuscitado que pela sua Páscoa se faz para nós essa fonte de água viva. É o Cristo ressuscitado que tem o poder de nos dar o Espírito Santo. Devemos fazer como a samaritana no poço de Jacó. De tanto Jesus falar para ela que ele tinha uma água para lhe dar, que era uma água viva, e que se ela bebesse daquela água não ia voltar a ter mais sede. Qual foi a súplica que aquela mulher fez a Jesus? Mesmo sem saber que água viva era essa: dai-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede. Porque o ser humano tem sede no seu coração, como disse Santo Agostinho, tem sede do amor, da verdade e do bem. E somente essa água viva que continua jorrando do coração aberto de Jesus, que é o dom do seu Espírito, é que podemos saciar essa nossa sede. Sede de verdade, sede do amor, sede do bem. A verdade, o amor e o bem que só pode vir de Deus. Todos os dias podemos buscar em Jesus essa água viva que é o Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes nos sentimos como uma terra árida, seca, sem vida, sem esperança, sem verdadeira alegria? E muitas vezes nos sentimos até mesmo sem fé. Sabe por que muitas vezes nos sentimos assim? Como uma terra árida.
porque não buscamos em Cristo essa água viva do Espírito Santo, capaz de nos saciar para a vida eterna. Todos os dias Jesus nos faz esse convite: quem tem sede, vem a mim e beba, e quem crê em mim, do seu interior jorrarão rios de água viva. Mas se você não suplicar isso a Jesus, se você não buscar essa água viva em Jesus, não vai receber este dom. Como a teologia da igreja nos ensina, a verdadeira teologia, na chamada economia da salvação. O que é a economia da salvação? É a forma como Deus agiu na história do seu povo e da humanidade para realizar o seu plano salvífico até a vinda de Jesus. E a economia da salvação costuma atribuir a cada pessoa divina da Santíssima Trindade uma ação específica dentro da história da salvação. A pessoa do Pai, Deus Pai, se atribui a obra da criação. A pessoa do Filho, o Deus Filho, o Filho eterno do Pai, se atribui a Ele a obra da redenção. E ao Espírito Santo se atribui a santificação das almas. É claro, em todas essas ações, dentro da economia da salvação, a Trindade agiu em perfeita comunhão. As três pessoas divinas estavam em perfeita sintonia. Mas a grande obra que o Espírito Santo quer realizar em nós é a nossa santificação. O que o Espírito Santo mais quer fazer é nos tornar santos. E nós devemos desejar e buscar essa santidade que o Espírito Santo quer nos conceder. Pois só assim o Espírito Santo vai poder aplicar em nós a redenção, a salvação que Cristo já conquistou para nós. Essa salvação não cai do céu de forma mágica, não. Precisamos permitir que o Espírito Santo, pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, aplique em nós essa redenção e essa salvação que Cristo já realizou na humanidade. Como é que o Espírito Santo nos santifica? Nos concedendo aquilo que a igreja chama de a graça santificante. Não poderia vir outra coisa do Espírito Santo do que isso, né? A graça que nos santifica, que quer nos santificar, que quer nos converter cada vez mais. Essa graça santificante ou santificadora é a forma do Espírito Santo agir em nossas almas. Essa graça santificante, primeiramente nos vem pelos sacramentos que a igreja celebra, a começar pelo batismo, depois a Eucaristia, a confissão dos nossos pecados, a Crisma, que nos concede os dons do Espírito Santo. Para os esposos, o sacramento do matrimônio. Para os enfermos, o sacramento da unção dos enfermos. Caríssimos irmãos, quando fazemos uma comunhão bem feita, naquele momento da sagrada comunhão, quando comungamos o corpo e o sangue do Senhor, em estado de graça, com a nossa confissão em dia, sem o pecado mortal, aquela comunhão bem feita nos concede essa graça santificante que vem do Espírito Santo. Quando fazemos uma boa confissão, com verdadeiro arrependimento,
é porque já fomos tocados pelo Espírito Santo, é porque Ele é que desperta em nós a contrição de nossos pecados. E quando a gente faz uma confissão bem feita, recebemos a graça santificante do Espírito Santo. Quando alguém recebe o sacramento da crisma, recebe o Espírito Santo de forma efusiva, com os seus dons, com os seus frutos, para a nossa santificação. Por isso que eu sempre falo, um católico não pode morrer sem ser crismado, hein? Não importa a sua idade, se você não é crismado, busque o sacramento da crisma. O Espírito Santo não vai poder completar a sua obra de santificação na sua vida sem o sacramento da crisma. É assim. Os sacramentos da igreja, todos eles não são coisas dispensáveis, mas são instrumentos eficazes da ação do Espírito Santo em nós. Tem casais que vivem juntos, mas não são casados diante de Deus, e que me procuram perguntando: padre, a gente pode comungar? Aí eu pergunto: tem alguma coisa que impede vocês de se casarem? Não, não tem não, nós os dois somos solteiros, só nos casamos ainda. Então por que vocês querem comungar? A Eucaristia é tão importante como o sacramento do matrimônio. Nenhum dos sacramentos são descartáveis, todos eles são obras de santificação que o Espírito Santo quer realizar em nós. Os esposos precisam do sacramento do matrimônio, precisam. Isso para a nova geração tem que ficar muito claro. Duas pessoas cristãs não podem se arranjar como os pagãos se arranjam. Os cristãos não podem se casar somente como os pagãos se casam. Nós precisamos dos sacramentos, cada um deles. Mas, além dos sacramentos, podemos também receber essa ação santificadora do Espírito Santo pela nossa oração humilde. Na oração daquele grande hino da igreja chamado Veni Creator, vem Espírito Criador, se diz que o Espírito Santo é o Pai dos pobres. O Espírito Santo se aproxima de quantos se colocam na presença dele com um coração de pobre, um coração humilde, que se reconhece necessitado da intervenção do Espírito de Deus. É assim que devemos rezar todos os dias ao Espírito Santo, nos reconhecendo mendigos de Deus, necessitados da sua presença em nós. Aí podemos rezar o Veni Creator todos os dias, tem ele traduzido em português, é só você pesquisar na internet, vem ó Espírito Criador, é um hino, mas em forma de oração, de invocação do Espírito Santo. Podemos rezar aquela oração que a gente conhece mais, o Vinde Espírito Santo, todos os dias. Podemos rezar a ladainha do Espírito Santo, que é maravilhosa. São orações que podem nos ajudar a criarmos sempre mais intimidade com o Espírito Santo, o nosso advogado do céu, o nosso consolador. Pela nossa oração humilde, todos os dias, o Espírito Santo vem a nós. Há uma beata da nossa igreja chamada Helena Guerra, nascida em Lucca, na Itália,
no ano de 1835, uma religiosa que dedicou toda a sua vida a tornar o Espírito Santo mais conhecido e mais amado. Ela chegou a fundar uma ordem religiosa com esse carisma, as Oblatas do Espírito Santo, que temos aqui na Arquidiocese de Niterói, as Oblatas do Espírito Santo. Helena Guerra, ela inclusive escreveu várias cartas ao Papa da sua época, Leão XIII, porque não existia ainda uma novena ao Espírito Santo. Tinha novena de Natal, tinha novena de Nossa Senhora, tinha novena de todos os santos da nossa devoção, mas não existia na igreja uma novena ao Espírito Santo. E sendo que é a novena mãe de todas as novenas, hein? Qual é a única novena que está narrada na Bíblia, no Novo Testamento? É a novena ao Espírito Santo. Quando o livro do Atos dos Apóstolos fala que os apóstolos ficaram com Maria no cenáculo 9 dias reunidos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo. Olha aí, a novena mãe de todas as novenas. Se você não fez a sua novena de Pentecostes, você não está preparado para colher os frutos de Pentecostes, que estamos celebrando hoje e amanhã. Saiba disso. Se converta e faça depois a novena de Pentecostes. Não foi falta do padre dessa igreja falar, divulgar, incentivar, comprar livros, pregar sobre isso. Talvez, se você não fez a novena de Pentecostes, foi falta de vergonha na sua cara. Me perdoe por falar assim. E assim, essa beata Helena Guerra começou a escrever cartas para o Papa, Papa Leão XIII, dizendo: estão esquecendo do Espírito Santo. Santo Padre, por favor, convoque a igreja para que reze uma novena ao Espírito Santo. E o Papa se convenceu, e a partir daí a igreja nunca mais deixou de rezar a novena de Pentecostes antes da festa de Pentecostes. Helena Guerra chegou a dizer: na vida de muitos cristãos, o Espírito Santo tornou-se um Deus desconhecido, não amado, não adorado, não servido e não invocado. É isso, hein? Vou repetir: na vida de muitos cristãos, o Espírito Santo ainda é um Deus desconhecido, não amado, não adorado, não invocado. E a beata fazia esse convite para todos: voltemos ao Espírito Santo e Ele voltará a nós. Não deixemos que o Espírito Santo seja em nossa vida um Deus desconhecido, não amado, não adorado, não invocado. Sem o Espírito Santo não existe santidade de vida. Olha, na vida dos santos, de todos eles, o Espírito Santo não foi um Deus desconhecido, e por isso eles se tornaram santos, como Santa Rita de Cássia, que estamos celebrando hoje, né? Ô mulher cheia do Espírito Santo, hein? E na vida dos santos, sempre, alguns dos frutos do Espírito Santo mais foram fecundos. Na vida de Santa Rita de Cássia, qual foi o maior fruto do Espírito Santo que ela soube colher para a sua vida neste mundo? A sua união com o Cristo crucificado. Santa Rita uniu os seus sofrimentos, que não foram poucos,
sabemos. Mas ela, pela ação do Espírito Santo, ela soube unir os seus sofrimentos à cruz do Senhor, aos sofrimentos do Cristo crucificado, que Ele passou por nós, e isso foi o caminho de santificação dela, e por isso os sofrimentos que ela passou, um esposo difícil de se conviver, violento, filhos que depois queriam vingar a morte do pai, e depois a sua enfermidade, a rejeição que ela teve por parte das irmãs de um convento, que acolheram ela, mas deixaram ela como uma prisioneira numa cela lá no quintal do convento. E nenhum desses sofrimentos derrotaram ela, porque pela ação do Espírito Santo ela foi se conformando cada vez mais ao Cristo crucificado, ao ponto que Jesus deu até um prêmio para ela. Jesus partilhou de uma de suas chagas, abrindo uma chaga viva na fronte de Santa Rita, sinal da sua vida de união com Jesus crucificado. Os santos têm um segredo para nós, que foi o caminho de santidade que eles trilharam. Qual é o segredo que os santos nos ensinam? Não basta ter uma devoção ao Espírito Santo, é preciso viver uma amizade com o Espírito Santo. É preciso que a gente seja cada vez mais dóceis ao Espírito Santo, como uma folha levada pelo vento. Não é à toa que um dos símbolos do Espírito Santo é o vento, ruá, o sopro de Deus. É assim que devemos ser, uma folhinha de uma árvore, mas que se deixa levar por este sopro divino que é o Espírito Santo. Pensamos a intercessão de Santa Rita, né? Ela que foi tão dócil ao Espírito Santo, quanto mais sofria, mais ela se unia a Jesus. Quanto mais provação vinha na sua vida, mais ela se entregava ao Cristo. E por quê? Porque ela era dócil ao Espírito Santo. Que Santa Rita interceda por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.